Olá, turma do sexto ano. Vamos à nossa aula de história dessa semana e vamos começar com as correções lá na página 318. Muito bem. De acordo com o texto citado nas páginas 314 e 315, quais os tipos de organização políticas e sociais existiam na África? Vamos lá. Grandes reinos, agrupamentos pequenos de pessoas organizadas em torno de uma família, aldeias, confederação de aldeias, grupos nômades e cidades comerciais fortificadas. Ou seja, tinha os grandes reinos, tinham as aldeias, tinham as confederações de aldeias, tinham grupos que eram nômades e tinham cidades comerciais. Onde se localizava o reino de Kush? Na região da Núbia, onde hoje é o Sudão, na África. Na região da Núbia, hoje Sudão. Explique o que é matriarcado e como isso funcionava no reino de Kush. Vamos lá. Matriarcado, modo de organização social e política feita com base na liderança de mulheres. No reino de Kush, as mulheres exerciam poder político em conjunto com os faraós. Ou seja, as mulheres, como ocorre em outras civilizações, ela não era uma pessoa de segunda classe ou ficava em segundo plano. Não, ela tinha poder de liderança, ela dividia o poder político do lado do marido. Algumas sociedades, eram as mulheres que eram as líderes. E só outra coisa, hoje, os melhores países do mundo, principalmente no combate à pandemia e de melhoria da situação do povo nesse período de pandemia, são países governados por mulheres. Como no caso da Nova Zelândia, da Alemanha, entre outros. Quem eram as Candaces? Eram matriarcas que compartilhavam o poder com o faraó, as responsabilidades administrativas, religiosas e militares do reino de Kush. Ou seja, elas dividiam com o faraó todas as responsabilidades. Escreva um texto que contém as expressões a seguir. Por exemplo, é uma resposta pessoal. O objetivo é que os alunos escrevam um texto sobre o contato entre os cuxitas e os egípcios, comentando sobre as trocas culturais entre esses povos e perceber um exemplo de influência egípcia em Kush, como era o caso das pirâmides. Se necessário, ajudar. Infelizmente, a situação atual não permite. Então, aqui vai dar a criatividade de vocês de criarem um texto usando essas expressões. Mas lembre-se, as pirâmides, como a gente pode citar, é algo que o Egito influenciou nas trocas culturais, né? O contato entre o Egito e o reino de Kush fez que o reino de Kush também tivesse suas pirâmides. Viu? Acabei de usar todas as palavras em um único textinho. Muito bem. Continuando. Página 318 acabou as atividades, né? 320 e 321. Vamos lá. Qual o nome do reino perdido da Líbia, encontrado por arqueólogos? Marque um X na resposta correta. Vamos ver no texto. O professor Leicester passou 5 anos escavando uma das regiões mais inóspitas do deserto, Garama, atual Jarma, habitada entre 400 a.C. e 1937 d.C. Lá ele e sua equipe resgataram da areia o que teria sido o primeiro estado legitimamente líbio. Um reino perdido, composto por mais de 100 sítios fortificados e vilas com estruturas semelhantes a castelos, além de diversas cidades datando entre 1 d.C. a 500 d.C. Por volta do ano 1000 a.C., dominando as técnicas aquíferas, puderam erguer acampamentos sofisticados na área desértica. No subsolo, eles construíram 600 túneis, que juntos alcançavam mais de 1000 quilômetros e ergueram 100.000 poços com 40 metros de profundidade.
tudo para manter uma população estimada entre 50 e 100 mil pessoas. O reino perdido da Líbia é o reino Garamantes. Quais vestígios os arqueólogos encontraram na região da Líbia? 100 sítios fortificados e vilas com estruturas semelhantes a castelos, além de diversas cidades e túneis subterrâneos de irrigação. Que foi o que a gente estudou, não foi? Que o povo de Garamantes, né? O reino de Garamantes, ele ficou conhecido principalmente pelo seu sistema de irrigação, que permitiu fazer com que eles sobrevivessem no deserto. Continuando. Como é o nome do sistema de irrigação encontrado pelos arqueólogos nesse local? Fogara. Com quais povos os Axumitas realizavam comércio? Com povos do Egito, do Sudão e de países da Península Arábica, da Europa e da Ásia. Muito bem, continuando. Converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir, comentando seus significados. Vamos lá. No reino de Kush, o poder político era compartilhado entre homens e mulheres. O modo de organização social e política com base na liderança de mulheres nas famílias, nas aldeias, nos reinos, etc., é chamado matriarcado. O patriarcado é o modo de organização social política com base na liderança de homens, nas famílias, nas aldeias, nos reinos, etc. O reino de Cush era governado pelo faraó e pela Candace. Os habitantes do reino de Garamantes criaram um sistema de irrigação que possibilitou sua sobrevivência no deserto do Saara. No reino de Axum, eram construídos grandes monumentos para marcar o local de sepultamento dos reis. Agora aqui, né? Relaciona as imagens às construções de suas descrições. Santuário, local destinado a culto religioso, onde depositava oferendas aos deuses. Aqui, né? Ruína do templo de Apedemac, deus Cushita, no Sudão. Acrópole, lugar que servia de defesa militar, também onde as pessoas realizavam rituais religiosos. Partenon, na Grécia. Anfiteatro, local de jogos, espetáculos e combate de gladiadores. Coliseu de Roma. Preencha o diagrama ao lado com as palavras corretas. Na vertical, A1. Civilizações que foram a base para a formação da Grécia Antiga. Cretomicênicas. Nome dado às cidades gregas com independência política. Cidades-estados. Civilização que constituiu a cidade de Atenas, Jônica. Península onde surgiu a civilização romana, Itálica. Período político de Roma em que as eleições eram realizadas por meio de assembleias, República. Matriarca que exercia poder político no reino de Kush, Candace. E civilização africana caracterizada pela intensa troca cultural, Axumita. Muito bem. Com isso, né, terminamos a nossa parte de correção. Vamos à nossa explicação de matéria. Da Antiguidade para a Idade Média. Nós vamos voltar para Roma. Nós vemos todo o auge dela. Agora a gente vai ver ela cair. Muito bem. Aqui, ó. O fim do Império Romano no Ocidente marca a transição entre a Antiguidade e a Idade Média. Desculpa. Essa transição se caracterizou por diversas transformações no continente europeu, como a formação de novos reinos e o fortalecimento do cristianismo. Nesse capítulo vamos conhecer um pouco mais sobre essas transformações. No caso aqui, né,
Observar construções da cidade de Roma na Itália, de diferentes períodos históricos, como do Império Romano e no início da Idade Média. No caso do Império Romano são essas colunas e da Idade Média já são essas construções aqui de trás. E um monte de gente passando lá atrás. Ou seja, isso aqui são ruínas que estão protegidas. Muito bem. Nós vamos ver a Idade Média. A Idade Média. A Idade Média é um período histórico europeu com duração de cerca de 1000 anos. A maioria dos historiadores considera que esse período teve início em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e se estendeu até 1453, quando a cidade de Constantinopla foi conquistada pelos turco-otomanos. Para facilitar o estudo desse longo período, ele costuma ser dividido em Alta Idade Média, do século V ao século X, e Baixa Idade Média, dos séculos XI ao século XV. Por muito tempo, a Idade Média também foi conhecida como Idade das Trevas, pois havia a ideia de que esse período tinha sido marcado por doenças, pobreza, intolerância religiosa e poucos avanços artísticos, técnicos e científicos. Por quê? Porque quase tudo nessa época estava voltado, esses avanços artísticos principalmente, foram todos voltados para a religião. As técnicas e as ciências ficaram de lado, quase não se desenvolveram pouquíssimo. E ocorreu realmente uma grande intolerância a qualquer pessoa que tivesse uma visão religiosa diferente da católica para a época, né, da cristã, incluindo queimar pessoas, no caso da Inquisição, entre outras coisas. Mas, apesar disso, a gente não deve chamar totalmente de Idade das Trevas. Foi um período ruim? Foi. Mas não tão ruim. Nas últimas décadas, porém, essa ideia passou por transformações. Diversos estudos afirmam que a Idade Média foi um importante período em que ocorreram muitas realizações. Vários aspectos culturais, principalmente na sociedade ocidental, formaram-se graças a essa época medieval, como é o caso das diversas línguas existentes, entre elas português, castelhano e francês. Eles surgiram na Idade Média. Além disso, ao longo desses 1000 anos surgiram várias das atuais nações europeias, e foi no final desse período que o sistema econômico capitalista começou a se configurar. Por esse motivo, muitos historiadores reconhecem que a Idade Média foi o período que deu início ao mundo ocidental. Esse termo mundo ocidental, né, também chamado de Ocidente, é formado por vários países que receberam influência cultural europeia, que engloba toda a Europa, né, países da América aqui como Estados Unidos, Brasil, Canadá, na verdade, tudo que é aqui do Ocidente acabou sofrendo influência europeia. Então, é denominado mundo ocidental ou Ocidente. À vista da cidade de Carcassonne, França. Essa cidade foi construída durante o período medieval e preserva muitas de suas características arquitetônicas até os dias atuais. Como um caso, essa muralha em volta de parte da cidade, que era uma forma de proteção. Às vezes em filmes, em desenhos, a gente vê aqueles castelos com um fosso e uma muralha. Então, era esse tipo de coisa. E aqui até uma pergunta, né? Você já assistiu algum filme em que a narrativa se passa na Idade Média? De que maneira esse período foi representado? Tem muitos muito bom. Coração de Cavaleiro é um muito bom de se assistir. Apesar de eles fazerem muitas piadas e até uma mulher que faz uma armadura com o símbolo da Nike. Mas procurem, é muito divertido. Também tem Coração de Dragão, que também conta o período da Idade Média, só que de uma forma mais fantasiosa, né? Com existência de dragões, entre outras coisas. Mas essa Idade Média, como a gente viu, ela começou com o quê? Com a queda do Império Romano do Ocidente. Por quê? Nós vimos, né, na aula, quando a gente estava vendo o Império Romano pela primeira vez, que ele estava extremamente grande, muito poderoso, tomando quase
todas as terras conhecidas na época estavam sob controle do Império Romano. Tinha até um número gigantesco de escravos, tinha a Pax Romana, né, que eles faziam eventos gratuitos de batalhas para as pessoas ficarem entretidas e vendiam o trigo bem baratinho, que era a política do pão e circo. Então, só que aquela Pax Romana, né, esse período aí, não durou para sempre. Vamos ver o que foi que aconteceu. Por volta do ano 100, o Império Romano atingiu sua máxima extensão, ocupando cerca de metade do território europeu, parte do norte da África e parte do Oriente Médio, ou seja, estava gigantesco. O Estado Romano procurava manter o controle sobre todas as regiões do Império, estabelecendo um poder centralizado. Os impostos arrecadados nas regiões dominadas pelos romanos eram utilizados para manter o Estado, que tinha altos gastos com questões militares, pois para manter o território conquistado era necessário um grande e bem treinado exército. Vou dar um exemplinho aqui. Já que a gente não tem lousa, né, vamos usar o Paint. Muito bem. Imagine que tudo isso aqui é controlado pelo Império Romano. Só que eles queriam controlar tudo a partir bem daqui de Roma. Ou seja, eles queriam controlar tudo isso aqui com poder centralizado, que era o quê? O poder todo em um único pontinho. Claro que eu estou fazendo um ponto gigantesco, né, comparado. Mas aí tem um problema. Bem aqui estava ocorrendo um conflito nessa fronteira. Aqui também. Bem aqui numa cidade, os escravos decidiram se revoltar. Aqui deu problema de uma seca ou de uma enchente e a população está passando por necessidade. Bem aqui está vindo outros grupos de pessoas de outros países, que eles adoravam chamar de bárbaros, que a gente vai ver mais daqui à frente, atacando. E tudo tinha que sair, né? As ordens tinham que sair daqui. Ou seja, a informação tinha que vir até aqui, chegar para eles saberem que está tendo problema aqui e para mandar ajuda. Isso em todos os pontos. Sem contar que todas essas regiões dominadas pagavam impostos. Que era o quê? Para manter todo esse tamanho aqui. Afinal, o exército era pago. Tinha que manter o trigo, tinha que manter a população alimentada. Tinha tudo isso. Ou seja, estava ficando extremamente difícil para o Império Romano conseguir controlar tudo isso. Com isso, né, começaram a pintar problemas, não só esses conflitos, como a gente vai ver mais na frente. Continuando. O Estado altos gastos com questões militares, pois para manter os territórios conquistados era necessário um grande e bem treinado exército. Para facilitar acesso a todas as regiões do Império, as cidades romanas eram interligadas por estradas pavimentadas, o que facilitava o deslocamento de tropas do exército e estimulava o comércio. Nessa época, as cidades romanas tinham grande importância econômica e havia intenso fluxo comercial entre elas. Está aqui um exemplo, né, de uma estrada romana construída na Líbia no século II. Muitas dessas estradas foram tão bem construídas que funcionam até hoje. Bem diferente dos assaltos que a gente vê pela cidade, né? Pois bem, Roma fez o seguinte. Decidiu fazer estradas que ligavam todos os pontos. É tanto que existe um ditado que falam: todos os caminhos levam a Roma. Que era exatamente porque todas as estradas tinham como ponto de partida ou ponto de chegada Roma. E eles construíram. Só que essa construção aqui não é feita por escravos, mas também gastou dinheiro. Isso permitia
e facilitava que o exército, parece uma aranha muito louca, que o exército se deslocasse para todas essas regiões, o que diminuía o tempo de resposta entre ser atacado, ser avisado e mandar reforços. Ou seja, essas estradas foram de grandíssima importância para o desenvolvimento de Roma. Mas vamos ver a crise. Após o Império Romano chegar ao seu apogeu, inicia um longo período de crise, causado por diferentes motivos. A economia romana tinha como base o sistema escravista. Os romanos escravizaram um grande número de pessoas, entre elas as populações derrotadas em guerras de conquistas. Com o fim da expansão do Império por volta do ano 100, houve expressiva queda do número de escravos, diminuindo drasticamente a produtividade e gerando uma grave crise econômica. Que era o quê? Lembre-se, tinha escravo trabalhando em tudo. Tudo que você podia imaginar tinha escravo trabalhando. Só que, com o tempo, conforme Roma ia precisando cada vez mais de coisas, afinal ela era gigantesca, ela não podia mais dispor de escravos. Os escravos não estavam vindo em quantidade, estavam diminuindo o número de escravos. Resultado, começou a faltar escravo trabalhando nas lavouras, o que diminuiu a produção de alimento. Começou a diminuir o número de escravos trabalhando na manutenção das estradas, então elas começaram a ter problemas. Diminuiu o número de escravos trabalhando, fazendo armas, então o exército começou a ter problema de equipamentos, os equipamentos já não eram tão bons. Tudo isso foi gerando vários problemas. Por quê? Porque eles não estavam preparados para uma redução. Eles estavam tão acostumados em ter escravos fazendo tudo, que quando começou a faltar escravo, eles não sabiam direito o que fazer. Aí o que rolou? Essa crise reduziu o comércio e comprometeu o abastecimento dos grandes centros urbanos. Com isso, milhares de pessoas passaram a ter dificuldades em viver nas cidades e começaram a migrar para o campo, onde viveriam sob a proteção dos grandes proprietários de terra. Com a diminuição da produção do comércio, a crise também afetou a arrecadação de impostos, tornando o Estado mais fraco, o que reduziu sua capacidade de manter as fronteiras do Império em relação às invasões dos povos germânicos. Olha que interessante. Vamos supor que cada linhazinha dessa que eu fiz aqui era um grupo de exército para um determinado lugar. Só que todos esses pelotões aqui de exército, né, eles eram pagos. Então, conforme os impostos diminuíram, porque o comércio diminuiu, aconteceu o quê? Não dava mais para pagar os exércitos. E aí, com um território tão grande e tendo tão pouquinhos soldados, tão poucos exércitos defendendo toda essa região, o que ia acontecer? Exatamente, invasões de povos bárbaros. Que será o tema da nossa próxima aula, as invasões germânicas. Bem, turminha, como a aula está ficando um pouco extensa, já estamos chegando aos 25 minutos, eu vou deixar a atividade. A atividade de vocês é uma pesquisa. Vocês vão pesquisar um desses povos aqui, ó, um desses povos germânicos que atacaram a civilização e vão fazer uma pesquisa sobre eles e me mandar por e-mail, ok? Mas eu quero uma pesquisa bem feita, como por exemplo, organização política, organização econômica, de onde vieram. Tudo isso deve estar na pesquisa, ok? Tá aqui vários nomes de povos, ó. Jutos, daneses, saxões, francos, pictos, bretões, visigodos, vândalos, hunos. Os hunos são os mais loucões. Tinha Átila o Huno, que era altamente temido. Muito bem. Então, ó, a atividade de vocês é uma pesquisa. Vocês vão escolher um povo germânico e vão pesquisar sobre ele.
ok? E me mandar por e-mail. O e-mail vai estar junto da videoaula quando for entregue no horário. Muito bem. Com isso, turminha, nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos, tchau!